Pronto, já estamos gravando. Uma boa noite a todos. E essa aula a gente encerra a parte teórica, né, da disciplina. Acho que eu marquei uma prova, né, uma atividade pesquisada. Prova, vou chamar de prova, né, para ficar mais, para ser mais sério, né? Na quarta-feira, certo? Mas vocês vão poder usar o conteúdo que tiver pesquisado aí, então a gente não precisa se estressar com isso, certo? Bora aqui. Na aula passada, eu falei do sistema de amortização constante. Então, a gente viu as definições, vou tentar ser rápido para a gente ter uma partezinha dedicada a exercício, que eu prometi que se vocês participassem, né, resolvessem algumas coisas. Eu falei sobre o que é amortizar, né, o que são amortizações. A gente viu que nesse linguajar, a gente pode ter aqui um dicionário de palavras, né, encargos, que são as despesas que são pré-acordadas no contrato, amortização, que é o pagamento do principal, né, que é o valor principal, que é executado geralmente mediante parcelas periódicas, mensais, trimestrais e tal. Saldo devedor, que é o valor da dívida em determinado momento, após a dedução do valor já pago, certo? E a prestação, que é o valor que você sempre paga, que é a somatória da amortização com os encargos. E a carência é aquele período que você pede para começar a pagar. A gente já viu no capítulo anterior que carência é um tipo de coisa que faz com que o financiamento fique mais caro. A gente viu isso já, né? Então, nem preciso eu repetir, né? Então, qualquer coisa que tenha uma carência para você começar a pagar, ele vai ser embutido os juros, certo? No sistema de amortização constante, a gente viu esse exemplo. Exemplo de 20, de um valor comprado, financiamento aí, imobiliário, talvez, de 100 mil, a ser pagos em semestres. Vai ser pago semestralmente, né, em 5 anos, 10 prestações semestrais. A gente viu aqui que o saldo devedor está aqui, a amortização como é constante, então essa coluna aqui, toda ela é igual. Você percebe aqui que toda essa coluna é igual. Certo? Os juros vai ser calculado em cima da taxa que ele coloca lá, ele colocou uma taxa de juros que vai ser aplicada em cima do que ele está devendo. Quando ele faz o financiamento, no primeiro dia, lá no primeiro mês, no primeiro momento, não existe amortização, não existe juros, não existe prestação. Quando ele começa a pagar, aí sim, ele amortiza 10 mil, essa amortização é sempre em cima do saldo devedor, você vai subtrair 10 mil aqui, certo? E os juros, que é calculado já em cima do valor do saldo, você utiliza os juros para fazer o cálculo do saldo devedor, para calcular as prestações, né? A prestação ela vai ser calculada em cima dos juros aplicados ao saldo devedor, né? E também levando em consideração a amortização, para você determinar essas prestações. Aí, o sistema de amortização constante é isso. Então, a amortização é sempre constante e a prestação, consequentemente, ela vai sempre caindo. Certo? Ela vai sempre caindo até que no final ela está bem menor. Então, a gente viu esse exemplo. Nesse caso, a gente viu que a amortização ela é sempre o valor do empréstimo dividido pelo número de prestações. Por isso que ela é constante. Então, a amortização aqui de 10 mil a cada prestação. Certo? Então, a cada prestação vai dar 10 mil. Nesse caso aqui, a gente colocou um juros de 30% ao ano, certo? Que equivale a 14,0175 ao semestre. É baseado nessa taxa, você determina a primeira parcela e a partir da primeira parcela você vai calcular as outras em cima do saldo devedor no final de cada período. Terminou o primeiro mês, a primeira prestação, então como foi feito o cálculo? A prestação foi o seguinte, os 10 mil, né, da amortização, mais os 14.050 dos juros, que deu uma prestação de 24.017,50. Para o segundo, vai ser os 10 mil mais os 12.615,60. Porque nós vimos que a prestação ela é sempre a amortização mais os juros. O que acontece? Quando você começa a pagar um financiamento, no começo, o grande vilão é os juros. Você começa a pagar primeiro a taxa maior sempre de juros, porque a amortização é constante, vai ser igual do começo ao fim.
Como o saldo devedor vai cada vez mais diminuindo, então os juros vai diminuindo, porque os juros é calculado em cima do saldo devedor do último período. Então, cada vez mais o seu saldo devedor é menor. Então, consequentemente, as prestações vão cair, porque os juros diminuem, a amortização é constante, mas os juros diminuem. Até que chegar um momento que você não vai pagar mais juros, lá no finalzinho. Então, basicamente, no final, você está pagando só amortização, certo? Vocês lembram disso daí, né? Aí na aula passada, eu acho que eu falei dessas expressões aqui, não foi? Eu vou dar um salto aqui. Se alguém quiser só relembrar, me pergunte, se alguém tiver esquecido. Certo? Eu mandei no material, vocês têm o material, podem acompanhar aí. Que essas fórmulas, elas determinam todos esses elementos que estão aí. Todos esses elementos que estão na tabela, eles podem ser calculados usando essa fórmula. Porque ela vai dar, desde a primeira aqui, que é o valor da amortização, que eu já falei agora, é o valor principal, é a dívida sobre a quantidade de prestações. Então, elas são todas iguais. O valor do principal, se você somar todas as amortizações, volta aqui para ele. O saldo devedor, ele é decrescente em uma PA, ele é uma PA decrescente, porque ele vai estar sempre diminuindo de acordo com a amortização, que é constante, e a redução dos juros, certo? Aí, os juros, por sua vez, pela redução do saldo devedor, eles também diminuem de forma linear, também formando uma PA, certo? E o valor desses juros, como é que ele é calculado? Sempre você vai fazer o P sobre N vezes I, que é a taxa de juros. A partir daí, você pode calcular os juros de qualquer um dos períodos, de qualquer um período. O primeiro juros, o juros número 1, é o valor maior, que você não pagou nada ainda, vezes a taxa. No segundo, você tem que pegar o valor anterior, que no caso foi esse, certo? Que é o PV, o PV lá, menos o PV sobre N vezes I. Por quê? Porque no segundo pagamento, certo? O valor principal já não é ele todo, certo? Ele tem que ter ele menos a amortização, certo? Vezes o I. E assim vai. Em cada uma dessas passagens vai ter que ir retirando uma amortização, porque vai reduzindo de acordo com as amortizações. Então, para um mês qualquer que você quiser escolher, um JT aí, um juros do mês, suponha que você fez um financiamento em 360 parcelas. Então, os juros da parcela 200 vai estar quanto? Aí você vai fazer essa conta. PV sobre N, que isso aqui é amortização, vezes N menos a parcela correspondente, mais 1, vezes a taxa que suponha-se não mude ao longo do tempo. Eu vou aqui dar também algumas informações a respeito disso, certo? Então tá aí. Vou fazer duas coisas agora. Então, a prestação, eu já falei que ela é a soma da amortização mais os juros. Então, se você jogar essas duas fórmulas lá em cima, você chega nessa. Né? A gente viu esse exemplo, que é colocar 100 mil sobre 10. Então, a gente encontra aqui o valor da prestação número 5. Né? Então, é o PV sobre N, os 100 mil sobre 10, vezes 1 mais a décima prestação, no caso aqui, a 10 semestres, no caso. 10 semestres? Era isso, 10 semestres, que eram 20 lá, né? São 10 semestres. 10? Era. Porque é o equivalente a 5 anos, não era isso? Cada ano tem 2 semestres, então eram 10 semestres. 10 semestres. Menos 5, que seria a prestação 5, vezes mais 1 vezes a taxa, que é essa. Então, ele chegou que no valor da prestação número 5 vai ser esse daqui. Então, com essas fórmulas, você determina qualquer uma desses financiamentos aí de amortização constante. O saque com carência, eu não sei se eu falei. Acho que eu comecei a falar desse. Eu falei dele, não falei? Falei. Eu até comparei essas tabelas. Certo? Não vou mencionar, não. A gente viu até que no caso das três, quando a gente colocava carência, tinha uma forma da gente determinar como era calculado os juros, né? Assim, como é que ficava. A pessoa tinha a opção de começar pagando a primeira logo, né? A primeira logo mais alta, né? Porque ele deu aqui as opções. Né? Como é que você vai como é que você vai capitalizar os juros se você escolher uma delas? Aí aqui a gente viu que eles podem ser acrescidos ao seu devedor geral em um fluxo de amortização de valor maior,
eles podem ser pagos, são capitalizados e pagos totalmente no vencimento, ou então os juros podem ser pagos durante a carência. Existiam 3 formas lá da gente fazer isso. E a gente viu que essas 3 formas podiam ser comparadas, e a gente viu que tem uma delas que era mais vantajosa, né? A gente viu que, dependendo do regime que você escolhe para a carência, você vai pagar mais. Aqui era 255 mil, aqui era 233 mil, ó, veja que era menos, e a última lá acho que era menos vantajosa, ó. Era 299 mil, praticamente 300 mil, certo? Se você financiou 100 mil, veja que aqui você está pagando os 100 mais 200 mil a mais, praticamente. Porque é 299 mil, 292. Então, isso aí torna o seu financiamento mais caro, certo? Bem, como hoje é uma aula mais para finalizar, eu vou ser um pouco mais rápido nesse material. Você já tem aí a apostila, né? Já tem o material. Então, se eu precisar de alguma determinada coisa, que vocês podem dar uma olhada. Eu quero levar mais para o lado das curiosidades e também mostrar uns exemplos reais, certo? O sistema de amortização francês, certo? Ou de prestação constante, certo? Aqui também é conhecido como sistema Price. Certo? Na verdade, se utiliza mais esse nos bancos, certo? O francês ou prestação constante. O que é que acontece? Vamos diferenciar esse do outro, porque assim, esse daqui é um que é bastante usado também. Se você for fazer um financiamento aqui, você vai perceber que esse sistema é muito usado. Ele é muito usado principalmente em financiamento de carro, por exemplo. Se você for financiar um carro, eu tenho aqui inclusive 2 extratos que eu consegui aqui para ilustrar. São extratos reais esses aqui, certo? São situações reais. Eu ocultei aqui só os nomes das pessoas para não ter. Não ficar o vídeo aí com o nome e CPF de ninguém, né? Mas eu consegui esses extratos reais para mostrar a vocês, certo? Aqui é um de um carro e aqui é de um imóvel, certo? Eu salvei aqui e guardei para a gente visualizar, certo? Mas Beleza. antes de eu ir para lá, deixa eu fazer aqui, certo? Deixa eu fazer aqui o seguinte. Eu vou mencionar. Eu parei aonde exatamente? Vocês se lembram? Eu cheguei a encerrar esse capítulo anterior antes de usar o sistema Price, só para ter uma certeza. Acho que não, né? Vamos lá. Eu acho que eu terminei aqui, mas não cheguei a começar. Eu acho que se eu cheguei a começar o Price, então eu só fiz as primeiras definições. O sistema francês, também sistema de prestação constante, ele é muito adotado aqui no Brasil. Então, o que acontece? Os juros, eles incidem sobre o saldo devedor, certo? Os juros, eles incidem sobre o saldo devedor. Logo, eles são decrescentes, certo? E as parcelas de amortização assumem valores crescentes. Ou seja, o outro é constante, a amortização. Aqui nós vamos ver que a amortização vai mudar, certo? Mas os juros é decrescente. O que vai acontecer é o seguinte: os juros aqui diminui, a amortização aumenta, mas é de tal forma que faz um equilíbrio. Quando um está diminuindo e o outro está aumentando, a soma em cada período vai dar a mesma, porque à medida que um diminui e o outro aumenta, a soma vai dando igual, certo? Vamos ver esse exemplo. Um saque sem carência, ou seja, não, saque não, SPC sem carência. No mês zero, a mesma situação. Vamos pegar aqui aquela mesma situação, os 100 mil. Então, no primeiro semestre, que seria a primeira prestação, ele vai pagar, aliás, o saldo devedor é 94.833,10. Por quê?
Na primeira, vamos admitir uma prestação de 19.184,40, onde os juros é 14.017,50 e a amortização é só 5.166,90. Então, perceba que a partir daqui, a amortização vai aumentar, ó, 5.891, e aqui diminui, ó, 13.293, certo? Mas, perceba também que o saldo devedor está modificando. Sempre o saldo devedor, evidentemente, ele vai ter que mudar. Então, essa conta é feita de tal forma que, no final, a prestação tem que dar sempre a mesma. Então, perceba que não houve alteração de prestação, ó. Até a última aqui. Quando você soma tudo e dá o valor, que é o valor que ele vai pagar ao final. Dos 100 mil, ele vai pagar 191.844. Nesse caso aqui, se nós compararmos nesse sistema sem carência com o sistema saque sem carência, vamos ver se teve alguma diferença, certo? Ei, Jocel. Esse aqui se mostrou mais interessante, ó. Deu menos, Jocel? não foi, Ana? Tô ouvindo. Esse sistema que tu mostrou agora, eu achei ele um pouco meio, desculpa a palavra, pilantra. Porque se no Porque, final das contas a parcela é a mesma, tu tinha mostrado antes, a parcela diminui, não é isso? Tu mostrou um no exemplo que a saque, parcela vai diminuindo, né? no saque o sistema diminui. Aí no de Mas prestação lá não, constante, permanece a não. mesma coisa. Não, ó. Aqui no saque, que foi o primeiro que eu fiz, lá as parcelas iam diminuindo. Já no SPC, ou seja, que é isso que nós estamos falando, que é o sistema de prestação constante, as parcelas são iguais. Tá entendendo? O que é que acontece? Assim, por que que você achou isso? Assim, o que é que você achou de pilantra nesse sistema? Assim, por que que eu achei pilantra? Porque é o seguinte, a amortização aumenta e o juro diminui, ele compensa, de forma que a prestação fica a mesma coisa. Então Sim. acho que é meio de não fazer quase nada, né? É, Assim, o pelo que é menos que eu vejo. O que é que acontece? A pessoa vai fazer as contas aqui mediante o que é que ele quer. Por exemplo, se você quer fazer um sistema onde seu pagamento seja sempre o mesmo. Esse sistema aqui é mais utilizado para financiamento de carro, porque normalmente quando as pessoas vão comprar um automóvel, por exemplo, elas vão já receber a conta, vão já receber assim todo você vai dar tanto de entrada, vai fazer não sei quantas parcelas iguais de tanto, certo? Aí como é que o banco vai fazer esse cálculo para saber as prestações? Ele utiliza esse modelo aqui, justamente para determinar que as pessoas não vão ter surpresa com a prestação dela. A prestação dela é sempre a mesma, ela sabe que vai financiar uma coisa, vai pagar, e todas as parcelas vão ser as mesmas, daqui a não sei quanto tempo, então não vai ter mudança, certo? Então, é uma forma da pessoa que está fazendo o pagamento não ter nenhuma surpresa nas parcelas. Ele já sabe que vai começar pagando a tanto. No saque, embora diminua, o que é que vai acontecer? Ele vai ter que fazer um cálculo, certo? Por exemplo, ele vai ter que fazer um cálculo lá de tal forma que ele sabe que vai ter a disposição para pagar tanto por mês. A partir de um certo tempo, aquela prestação vai diminuindo, mas ela vai diminuindo aos poucos. É que nesses exemplos aqui, como só são 10 semestres, não é muito vantajoso. Quando a gente for olhar aqui um exemplo real, vocês vão perceber. A amortização constante, ela vai diminuir nas parcelas, mas vai diminuir pouco para um juros real de uma casa, por exemplo. Vai diminuir pouquinho ali todo mês. Então, a pessoa, de repente, prefere um sistema que mantenha uma prestação mais baixa e constante do que pagar uma prestação que comece grande para ir diminuindo com o tempo. Então, assim, são sistemas também que a pessoa pode escolher determinados lugares e também tem os sistemas que são atrelados a certos financiamentos que não tem como mudar. Por exemplo, é capaz de você ir em um determinado banco e esse banco só trabalha com o saque, certo? É capaz de você ir num outro lugar que ele ofereça as duas condições, você possa escolher qual dos dois você quer. Naturalmente, às vezes o banco não vai oferecer para você, o que é mais vantajoso para você, ele vai oferecer o que é mais vantajoso para ele, É entendeu? verdade. Certo? Claro, mas eles não obrigam. Ele apenas oferece, tenta dizer, ó, isso aqui tá e tal. Às vezes a pessoa pode perguntar o que é mais vantajoso, e às vezes o cliente, às vezes os bancos também dizem a verdade, às vezes. Você perguntando,
ele te diz, porque ele sabe que ele está ganhando em qualquer um dos dois. Ele não está perdendo nada, né? Ele está ganhando em qualquer um dos dois, certo? Tem a amortização também de dívida. Deixa eu mostrar aqui um exemplo, certo? Eu baixei esse aqui, coloquei nas minhas pastas, das minhas coisas, para mostrar com vocês, para eu ilustrar, certo? Essa situação aqui é assim. Você tem um valor de um financiamento, certo? Por exemplo, cadê onde está? Aqui, de 155 mil, né? 155 mil. Indexador, ATR, que é a taxa referencial, que se usa aqui, que é, às vezes você vai contratar um empréstimo de casa, ele diz TR mais poupança, coisa assim. Eu vou já chegar nisso daí, mas não vou falar disso agora não. Exemplo, aí tem um valor de um imóvel, ó, valor do imóvel, 200 mil. Aí a pessoa que está financiando 155 mil, certo? De repente ela já deu uma entrada, não sei, e financiou só 155 mil. Certo? Aí para o sistema saque, o que importa é o que vai ser financiado. Se a pessoa pagou mais ou menos na entrada, não vai levar em consideração. O que acontece aqui? Ele já diz aqui qual vai ser o sistema, é o saque. Aí o prazo, por exemplo. Aqui eu peguei um extrato já que já foi iniciado em 2017, esse daqui, ó. 2017. Então já peguei andando, são 360, então já estava na prestação 49, certo? Poupança. Qual é a taxa de juros anual? 9,40%. A taxa efetiva ao mês é 0,75, aqui ele mostra a taxa efetiva anual e a taxa efetiva mensal. Então vocês já sabem fazer essas contas. Essas contas aqui vocês fariam usando aquela formulazinha, certo? Fazendo aqui, tal, 1 mais I menos 1, certo? Onde aqui o Q ia ser o período, para transformar uma taxa que é anual em mensal. Aqui são os custos, ó, custos efetivo total ao ano, né? E aqui eu não sei dizer o que significa essa, como é que se diz? Essa sigla. A taxa nominal é aquela que o banco oferece. Ah, nós temos uma taxa de 9,02. Aí o outro banco tem uma taxa de 9,5. Ah, isso aqui é menor. Mas sempre tem que você olhar a taxa efetiva, porque é em cima da taxa efetiva que os cálculos vão se mostrar aqui. Então, ó, só para você ver como é complexo para parcelas grandes, veja aqui, ó, esse financiamento ele começa assim, ó. Ah, essas primeiras aqui, eu acho que eu não sei explicar o que é. Aqui deve ser, ó, deve ser alguma taxa de financiamento, 47,90. Deixa eu ver aqui. 3.100. Deve ser alguma taxa embutida, porque sempre nesses financiamentos tem taxas. Taxas, por exemplo, do tipo, a pessoa vai ter que pagar o registro do contrato. Deve ser isso. Deve ser um registro de contrato, alguma coisa assim. E esses 47,90 deve ser taxa de. Essas três aqui. Tanto é que tem parcela zero, tá vendo? Isso aqui deve ser custos com a operação de cartório, coisa assim. Ele começa a prestação aqui, ó, no 1. Então, deixa eu riscar aqui. Vamos só dar uma olhadinha. Claro que essa tabela está muito mais bem elaborada do que a outra. Então, veja só. Aqui no dia 1º de março de 2017, a prestação estava em 2.223,14 reais. Ainda veio, aliás, é o valor da parcela, tá aqui, certo? Aí o valor principal, isso aqui vocês percebam que vai ser o saque, ó. Esse saque aqui não tá tão constante. É constante, mas assim, tem uma pequena variaçãozinha. Tá vendo? Ó, 432, valor dos juros. Deixa eu só ver se é isso mesmo, valor dos juros. Tá aqui os juros. Percebam que na primeira parcela, ó, 1.319 é o valor dos juros. 430 deve ser da amortização. Só que ainda existem umas coisinhas a ser pagas aqui, né? Por exemplo, tem isso aqui, tem uma taxa não sei de que. Esse aqui deve ser um seguro, né? Ah,
por que deu 2.000? Tá estranho. 2.213. Deixa eu só me situar. Por que tá aqui? Eu não estou enxergando. O valor da parcela deu 2.213, mas ele não é a soma só do valor dos juros com o principal. Evidentemente, teve alguns acréscimos aqui. Enfim, mas o que vai acontecer vai ser sempre isso. Ó. Nesse caso aqui ó. Ó, a partir dessa daqui, abril, ó, 1.822,77. Se você somar esses dois, não vai bater exatamente aqui, porque sempre nesses financiamentos ele inclui um seguro, certo? Sempre inclui um seguro aqui, ó. Deve ser só esses 25, ok? É sempre igual, tá vendo? Então, ó, 431 com esse daqui, aí vai. Perceba que no real, a diminuição em cada parcela é pequena, ó, 1.822, na outra caiu para 1.819, na outra caiu para 1.816, na outra caiu para 1.813, aí 1.811, eu fui caindo R$2, R$3 mês a mês, tá vendo? É, bem pouco. Vai caindo aos poucos, vai caindo aos pouquinhos. Certo? Aí, ó, 2019, 20. Aí aqui tem, eu peguei esse exemplo porque ele tem uma coisa interessante, ó. No dia 22 ou 26 de janeiro de 2021, houve uma amortização. Mas essa amortização é diferente, é a amortização de espécie. O que significa isso? O saldo devedor no dia 1º de 2021, ó, o saldo devedor estava em 135 mil. Ó. Perceba que o financiamento lá em 2017 foi de 155 mil. Em janeiro de 2017. 4 anos depois, o saldo devedor ainda era de 135 mil, tá vendo? Ó, 135 mil, ou seja, de 155 mil para 135 mil, arredondando aqui, né? A gente tem uma diferença de 20 mil. Então, perceba que em 4 anos, o saldo devedor só diminuiu 20 mil reais. Por quê? Porque nesses anos iniciais aí, o pagamento maior foi de quê? Foi de juros. Certo? Então, perceba aqui, ó. Essa parcela aqui foi feita. Aqui tá. Acho que foi a data que foi pego esse extrato, né? Acho que foi pega em março de 2021, aí não tinha mais as outras. Perceba aqui, ó. Lá no começo estava em 1.800 e tanto. Aqui estava em 1.461. O que eu quero mostrar é o seguinte: essa amortização que apareceu aqui é uma amortização do sentido assim: a pessoa pegou, tinha um saldo devedor de 135 mil. Essa amortização de 6 mil foi usada para diminuir o saldo devedor. 135 mil, tirando 6 mil, dá quanto? Dá 129 mil. Eu estou arredondando, eu sei que tem os quebrados aqui. O certo é fazer com os quebrados, é só por questão de didática. Esses 6 mil aqui, eles foram usados para diminuir o saldo devedor. Aí no outro saldo devedor já ficou menor. Qual é a consequência disso? A parcela caiu. Ó, a parcela aqui estava em 1.533. E perceba que naturalmente ela só vinha diminuindo R$2, R$3 em cada uma. A partir do momento que a pessoa deu essa parcela maior para amortizar o saldo devedor, aí a parcela também caiu, tá vendo? Estão percebendo? Então, essa é aquela tipo de amortização que eu tinha falado, que é a amortização do valor principal. Tipo, quando você quer diminuir a sua dívida, é bom para quem quer pagar um imóvel mais rápido e também para quem está querendo pagar menos juros, porque, consequentemente, você vai pagar menos, porque você diminui seu devedor, os juros é calculado em cima dele, juros de 10%, por exemplo, que aí é 9, não sei quantos por cento, juros de quase 10% em cima de 130 mil é maior do que juros de 10% em cima de 90 mil, concorda? Então, se seu saldo devedor é menor, os juros calculados em cima do valor menor vai gerar uma prestação menor.
Por isso que essas amortizações elas são interessantes para quem tem dinheiro extra, para saldar um pouco a dívida e fazer com que ela vá diminuindo aos pouquinhos. Aí isso também é chamado de amortização. Mas a amortização que eu me referi no sistema SAC é aquela que é descontada mês a mês um pedacinho do valor da prestação. Tá certo? Bem, aqui foi só para mostrar um caso real, né? Um caso real. Eu vou jogar lá para o final, ó. Aqui tem a simulação de todas. Acho que são 360, se eu não me engano. Perceba que lá no final a pessoa vai estar pagando bem pouquinho, ó, o valor da prestação lá, ó. É praticamente o valor da amortização. Ó, a amortização aqui está lá em 413. E os juros estão em quanto? Ó, 21. 413, os juros. 18, 413, os juros. 15. Os juros foi diminuindo bastante. Deixa eu só mostrar aqui as últimas para a gente comparar. Ó, lá na última a pessoa não está devendo mais nada. Ó, vencer R$ 0. Vai pagar a última de 442. O juros só foi de R$ 3. Agora compara logo com as primeiras. As primeiras, ó, os juros vai estar lá em cima. Os juros vai estar lá em cima, ó, 1.319 só de juros. E a amortização 430. Aí você pode me dizer, mas a amortização não era para ser a mesma em todo momento? 432, 32? Sim, na prática sim, era para ser sempre igual, assim, na teoria, na verdade, era para ser sempre igual. Mas o que é que mudou aqui? Porque teve a amortização, certo? A partir do momento que a pessoa fez a amortização aqui, ó, modifica também o valor da amortização mensal. Antes era de 432,64. Quando fez essa amortização, todo o cálculo é refeito, de modo a que você tenha aqui a modificação na amortização mensal. Certo? Voltando para o nosso material, eu vou só passar por cima. Né? No sistema de prestação constante, também tem as fórmulas aqui, certo? Também tem as fórmulas. Como são calculadas essas fórmulas? A amortização, ela vai ser a diferença entre a prestação menos os juros. Então, perceba que no saque, a amortização, ela era o valor total dividido pelas prestações. Então, a fórmula da amortização aqui muda. Certo? Aí, como é que você faz? Amortização 1, prestação menos os juros 1, certo? Então, o PM menos. Então, quem é os juros 1? Você vai calcular o valor total vezes I. Aí você vai fazer a mesma coisa para a amortização do tempo T2. Então, vai gerar uma fórmula que para um T qualquer é essa. Ou seja, amortização em um período qualquer que você escolher. Eu quero calcular a amortização na prestação 52. Então, você joga o T igual a 52. Então, você pega a amortização 1 vezes 1 mais I elevado a 52 menos 1. Faz o cálculo. Aqui ele fez do 4, ó. Então, ele pegou a amortização 1 vezes 1 mais a taxa, que era de 14,1 coisa por cento, 4 menos 1 e calculou. Então, a amortização 4 foi de 7.658, certo? Esse PMT, que vai ser as prestações, então ele é calculado em cima daquela forma, do valor presente. Você tem aqui e você tem o fator de atualização de valor presente. Então, você faz esse produto e encontra o seu PMT, certo? Lembrando que o fator de valor presente a gente já viu. É essa continha aqui, ó. 1 menos 1 mais I elevado a menos N sobre I. O saldo devedor é a prestação vezes esse fator de valor presente aqui, ó. Exemplo, ó, saldo devedor, aqui no período 6, ele pegou a prestação do período 6 vezes o FPV de 14,0175 e N menos T, 10 menos 6. N porque é o total de prestações, 10 menos 6, dá 4. E fazendo essa conta, você encontrou o saldo devedor na prestação 6. Lá no sexto período, quando você pagou, o seu saldo devedor era de 55.877. E também muda os juros. Então perceba que o que modifica esses sistemas são as formas como se calcula cada elemento desse. São elementos bem diferentes, tá certo? Aí para encerrar, porque essa aula de hoje vai ser mais informativa, deixa eu só mostrar outro exemplo aqui, né? Aqui é um exemplo de um sistema de prestação constante, certo? Mas ele é feito para prestação, acho que é de um carro. Toyota é um carro, né? Então, o que acontece?
Só que aqui, eu acho que esse aqui não foi pego todo, não. Já foi pego pela metade, eu acho, não sei. Ah, então aqui não foi. Porque era para ter encontrado com todas as prestações. Aqui tem só uma quantidade. Mas o que eu quero mostrar é só isso, ó. Valor principal, juros, certo? E valor da parcela. Então, é um sistema de prestação constante, ó. A prestação constante, de forma que o valor principal, certo? Somado aos juros, certo? Os juros, nesse caso aqui, ele foi aumentando e o valor principal foi diminuindo, de tal forma que a soma deu os valores das prestações. Então, assim, são sistemas que são feitos para pagamentos de financiamentos de longo prazo, no geral. Então, tanto o SAC como o SPC, né, o sistema de prestação constante, o sistema Price, eles são usados para financiamentos de longo prazo. Você vai encontrar isso aí muito em financiamentos de longo prazo, tá bom? Então, a amortização está associada a isso. Né? Sistema de amortização constante para financiamento de casa, financiamento de carro, certo? Dívidas bancárias, por exemplo, valores muito grandes, né? Quando se financia valores muito altos com o banco, então às vezes eles devem fazer um sistema de pagamento também desse tipo, certo? O FIES, por exemplo, as pessoas que têm um financiamento estudantil, eu não sei como é que funciona o FIES, eu até consegui uma tabela do FIES também para mostrar, mas eu acabei esquecendo de olhar lá como era que era feito o cálculo, é porque ele lá não tinha muita informação, mas também deve existir um desses sistemas de pagamento aí, para você olhar se o FIES tem, por exemplo, amortização, se você pode amortizar a dívida, se tem um sistema que se a amortização é constante, se a parcela é constante, se ela diminui. Então tem como você olhar esses contratos de longo prazo e identificar qual é o sistema que está sendo usado, tá bom? Para encerrar, eu queria falar um pouquinho da questão do Excel que eu prometi. Deixa eu só ver aqui. Vou tentar ser um pouco rápido aqui, beleza? Eu estava brincando aqui com o Excel, só para mostrar aqui, por exemplo, que no sistema Price, vocês estão vendo aí o Excel, a tabela? Então, né? No sistema Sim. Price, aliás, sistema no saque, a gente pode fazer o seguinte, ó, no Excel. Vou ensinar aqui para o saque, é fácil. O Price eu estava fazendo agora, mas eu não terminei, né? Eu acabei. Eu achava que não ia mostrar o sistema Price para vocês, aí eu acabei me concentrando só no saque, que é o mais fácil. O saque é bem simples. Eu vou até apagar aqui o que eu tinha feito. Deixa eu ver. Deixa eu apagar isso aqui. Ops. Apagar assim aqui. Não desfazer o que eu fiz aqui, certo? O que acontece? Eu vou até mandar umas fotos do livro que ele ensina essa parte de usar o Excel aqui para vocês. Se vocês quiserem, né? Senão. É assim. Eu coloquei aqui, por exemplo, uma dívida de 100 mil, certo? E baseado num sistema tipo saque, certo? Você pode fazer aquela conta, né? Essa conta que a gente acabou de ver as fórmulas aqui, certo? Deixa eu ver se a caneta risca aqui, eu acho que não. Porque senão eu teria que abrir. A gente acabou de ver o seguinte, que a gente tem fórmulas para calcular a prestação, a amortização, juros e o valor do saldo devedor. A gente viu que tanto para o sistema saque quanto para o price, nós temos fórmulas que determinam cada uma dessas prestações. Vocês sabem disso, né? O que é que acontece? Suponha-se que você não tem essas fórmulas, você não sabe essas fórmulas, mas você tem uma informação importante. Você pergunta ao banco, vou financiar 100 mil. Você pergunta qual é o valor da prestação, né, da primeira prestação,
e você sabe que o sistema é tipo saque. Você, com a informação da primeira prestação, você vai olhar, e a gente viu que a prestação no sistema saque, ela é a soma da amortização com os juros. Então, 5.000 mais 1.500, certo? Aí a dívida você coloca aqui em cima, beleza? É o seu valor de 100 mil. Na primeira prestação, a pessoa pagou 6.500, que é referente a 500 de amortização, 1.500 de juros. O saldo devedor é de quanto? É de quanto? Bem, lembrando que nesse caso aqui, a gente tem uma amortização constante que vai ser sempre de 5.000 nesse exemplo, certo? Coloquei 20 prestações. Esse exemplo não é o mesmo que está no livro, não, tá? Não é exatamente o mesmo. Coloquei 20 prestações, naturalmente porque não é o mesmo, porque a taxa de juros aqui não é a mesma e não é semestral que nem está lá, é apenas para a gente fazer a simulação aqui. Então, nesse caso, imagine aí que, como o saque é constante de 5.000, a gente viu que tanto a prestação ela vai decrescer de modo de uma P, em forma de uma PA, né? Quanto os juros. Aí, como é que você faz para calcular isso no seu Excel? Você calcula, você faz a primeira, né? Você pega os valores da primeira e da segunda, certo? Bem, se você tem o da primeira, da amortização, da prestação dos juros e da dívida, mas não tem o da segunda, você pode calcular o da segunda. Como é que você calcularia o da segunda? Certo? O da segunda, lembra, você já sabe como é você sabendo a fórmula, claro, né? Você sabendo quem é a fórmula. Partindo do fato de que você não sabe a fórmula, você teria que pedir essa informação ao banco ou olhar no seu extrato. Qual é o valor da segunda prestação? A amortização vai ser a mesma, 1.400, mas o que vai mudar é os juros, que vai diminuir. Logo, o saldo devedor também vai diminuir. Sempre vai diminuir 5.000. Aí, se você tiver só esses dois, você consegue no Excel calcular os outros. Porque isso vai funcionar como uma espécie de PA, né? Aqui na coluna C e na D. Você seleciona essas duas linhas, clica aqui no mais e desce, ó, né? Desce. No caso aqui vai até o 20, né? No 20, você solta. Então ele já preenche automaticamente baseado no cálculo que foi feito para as prestações. Então perceba que ele mantém as amortizações constantes, iguais, ó, todas até a última. O saldo devedor foi diminuindo, ó, 1.500, 1.425, 1.125, 1.100, 900, tal, 600, 300, 225, até a última, que foi 75. E a dívida foi diminuindo, o saldo devedor. Claro que ela vai diminuindo e na última tem que ser zero. Tem que ser sempre zero, porque é a que liquida o pagamento. Então a última aqui deu zero. E a prestação, como eu falei para vocês, também diminui. Ela começou lá em 6.500, foi diminuindo, cada uma ela foi diminuindo. Até que na última foi 5.075. Então você pode fazer esse cálculo. Suponha-se que esse financiamento fosse por muito mais tempo. Claro, nesse caso aqui, eu não posso arrastar mais para frente, porque senão o número vai começar a ficar negativo. E vai acontecer o quê? Vai acontecer uma situação que não é real. Suponha que eu puxasse aqui para baixo. Não, eu puxei só a última, desculpa. Não era isso que eu devia ter feito. Se eu puxar só a última, ele não vai entender. Eu precisava ter puxado, no mínimo, duas linhas antes. Mas vamos supor que na hora que eu estava puxando aqui, ó, vou selecionar todas, não tem nenhum problema. Eu não parei aqui no 20. Suponha que naquela hora eu não parasse no 20, eu continuasse. Perceba que ele foi dando um valor negativo, ó, tanto de juros quanto de prestação. Por que essa inconsistência? Porque nas fórmulas que a gente determinou lá, juros, amortização, saldo devedor, em todas elas a gente tinha considerado que o tempo era de 20. Então ele não vai entender isso se você continuar descendo. Então ele vai zerar justamente na parcela 20. A partir daí, tudo isso aqui é uma fórmula matemática. Então ele vai entender a conta, ele vai entender a fórmula e, ó, evidentemente, como isso aqui está diminuindo, então quando chegar do zero, o que vai de zero para baixo é negativo. Tá certo? Então, por isso que, para você fazer o correto,
é entender as fórmulas, porque entendendo as fórmulas, você vai entender como jogar aqui, tá certo? Você vai entender como jogar aqui, certo? Bem, e é possível você fazer essa mesma conta no sistema SAC, aliás, no sistema Price? Sim, é possível. Você pode fazer no sistema Price. Eu estava fazendo aqui a conta, eu acabei não concluindo, porque eu fui fazer isso já agora perto da aula. Mas eu vou dar só uma dica aqui de algumas ferramentas, certo? Ó, por exemplo, no sistema Price, você coloca aqui o valor, né? Não sei se eu vou conseguir. Eu vou fazer uma coisa parecida. Eu vou colocar aqui o valor dos 100 mil, né? Vou só ajeitar para ficar igual aquele. 100 mil, 0,00. Deixa eu ver se ele pega aqui. Ah, acho que ele entende, né? Por que esse ele deixou o ponto e esse não? Enfim, eu acho que isso é bobagem. É bobagem, ele entende que é 100 mil, certo? Então, aqui, você pode usar essas seguintes ferramentas. Por exemplo, você clica aqui, você quer saber o valor da primeira prestação. Aqui no sistema de prestação constante. Vou dar uma olhadinha aqui no livro. No sistema price. Sistema de prestação constante. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Dar uma colada aqui. Se bem que esse livro é antigo, acho que ele coloca de uma forma que eu não sei se é exatamente isso. Então, põe aqui nessa coluna como se fosse a primeira prestação. Como é que você vai calcular? Você clica aqui, você quer saber quanto vai ser essa primeira prestação. Aí aqui vocês estão vendo que tem um FX aqui, ó, nesse canto, inserir função. Você clica nela, aí você vai aqui em financeira e calcula por pagamento. Pagamento, certo? Pagamento e ok. Vocês percebem que aqui, onde tem a célula, ele abriu uma igual pagamento e abriu um parêntese. Ele vai pedir aqui a taxa, o número do período e o valor, certo? Nesse caso aqui da taxa, você vai colocar aí os juros. Você não vai colocar em forma de porcentagem, você vai colocar o número, se for 15, se for 1,5%, você pega 1,5, divide por 100 e joga em valor absoluto. Então, vou colocar aqui, sei lá, 0,15, certo? 1,5%. Número de período. Vamos supor que seja esse mesmo exemplo aí de 20, certo? Vou colocar 20 período. Agora aqui está um detalhe. Nesse VP aí, que é o valor pago, né? Nesse caso aí, você vai ter que colocar menos 100 mil. Você vai colocar o valor de 100 mil, que era o valor total lá. Deixa eu ver. 1.000, 10, 100 mil. Só que está negativo. Sinal de menos, certo? Quando você colocar o OK aqui, veja que ele colocou o valor. Estão vendo? Sim. Vocês entenderam? Por quê? Ele entendeu lá, você jogou a taxa, certo? Você jogou a taxa, colocou o período, aquele menos 100 mil é para ele entender que no final do período 20, ele abateu os 100 mil, ou seja, lá no final 20, ele vai abater em relação a esses 100 mil aqui. Então, vai zerar, é menos 1.000, menos 100 mil. Com esses 1.000 daqui, vai calcular o zero, vai chegar no zero. Aí vamos supor o seguinte, aqui eu estou fazendo uma igual a essa, certo? Então aqui vai ser a prestação. Deixa eu colocar o nome, prestação. Aqui vai ser a amortização. E aqui vai ser os juros. Deixa eu comentar aqui para ficar um pouco mais largo, para ele não dar nenhum erro aqui. Centralizar tudo aqui para ficar mais bonito.
Isso aqui não vou centralizar, não. Não vou. Deixa assim. Bem, amortização, certo? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, porque isso aí eu confesso que eu não olhei. Eu estava preocupado mais em só mostrar o Excel, mas eu não estava usando para o sistema de prestação constante. Deixa eu só dar uma olhadinha, porque aqui é só o uso do Excel mesmo, não tem nenhuma magia não, certo? É só de ferramentas do Excel. Como eu não estou muito acostumado a usar o Excel, eu preciso olhar, certo? Ok, vamos calcular os juros, certo? Vamos calcular os juros. Por que eu vou calcular os juros? Porque os juros é bem simples de calcular. Eu não disse que a taxa era de 0,015, né? Então, nós vamos clicar aqui, certo? Você vai colocar igual. Aí a taxa de 1,15, é 0,015. Asterisco. Mas isso aqui é calculado em cima de quem? Em cima do 100 mil. Aí você clica aqui, ó, certo? No 100 mil, que ele reconheceu como N6. Quando você der um Enter, ele já jogou. Então, quer dizer que esses juros é equivalente a 1.500. Tá beleza? Falta a gente calcular o que Beleza. agora? Falta a gente calcular a amortização. Porque lembrando, no sistema Price, a amortização não é constante. Então, aqui a gente não vai ter um valor constante, mas existe uma forma de fazer isso. Como é que ela é determinada? Ela é a subtração, a gente viu agora há pouco. Vocês lembram? A amortização lá no Price era o PV sobre N. No Price não, no saque. No Price, como é que ele era? A amortização era o quê? Ele era, ele é o quê? Ele era a prestação menos os juros. Lembram? É mesmo, não lembro. Então, nesse ponto aqui, ó, eu clico aqui no meio. O que você vai fazer? Você vai colocar igual, certo? Aí você vai pegar essa, você clica nela, certo? Ele identificou aqui que é o K7, menos, aí clica nessa daqui, que é a M7. Quando você der um Enter, ele já fez essa conta. Tá claro? Beleza. Mas ainda falta calcular uma coisa, porque aqui é o saldo devedor. No começo, no lugar zero aqui, suponha que aqui é a parcela zero, você está devendo os 100 mil. Aqui é a 1, depois vai descendo, do 2 até chegar lá no 20. Na 1, seu saldo devedor tem que diminuir, então falta calcular o saldo devedor, certo? Então, nesse caso aí, deixa eu só dar uma coladinha aqui, porque eu tô me amarrando no Excel, certo? É só no uso do Excel. Entendi. Porque aqui ele vai sempre diminuindo da amortização, óbvio, mesma coisa. Então, essa aqui, ele é igual a essa, certo? Menos, ele é esse, menos a amortização. Claro que é a mesma coisa, ele vai amortizando. A diferença é que a amortização não é constante, ela vai alterando. Quando você der o Enter, ele dá lá o valor, certo? Beleza. Aí aqui nós vamos fazer igual a outra, certo? Nós vamos calcular as outras. Então você determinou a primeira linha. Então para fazer o que a gente fez nas outras, é só puxar, certo? Nós vamos clicar aqui, seleciona, certo? Só ver aqui, 3, deixa eu ver se ele preenche aqui, que eu tô me amarrando no Excel, tipo assim, tô ficando, entende aqui que eu vou fazer até a 20, né? Pronto, eu tenho que fazer até aqui. Então, você seleciona aqui essas 4 colunas, põe aqui no mais, não me decepcione. E vamos até o 20. Não, vai me fazer passar vergonha. Pronto, deu certinho. A última aqui é o zero, né? Então perceba que as prestações estão constantes. Tá vendo? Verdade.
A amortização não é constante, então ela muda. Ó, começou mais baixo e foi aumentando. Os juros também mudou. É porque aqui ele colocou uma aproximação com muitas casas decimais. Isso aqui é uma coisa do Excel também. A gente poderia ter definido quantas casas decimais eu quero. Eu posso modificar isso. É só eu ir aqui do lado, ó, e eu escolho até quantas casas decimais eu quero. Ó. Diminuir casas decimais. Tá vendo que ficou meio bagunçado? Por exemplo, eu posso determinar só 2 casas decimais. Vamos determinar só 2, porque aqui está muito feio, né? Mas eu acho que não podia fazer isso antes, acho que tem que fazer depois. Aliás, eu acho que não podia fazer isso. Eu... Ops. Deixa eu selecionar só essas aqui que estão com muitas casas decimais. Deixa eu ver se ele diminui aqui. Dá 2. Fica mais bonitinho, né? Ó, a primeira foi de 1.500, a outra 1.435, 1.300. Veja que os juros foi diminuindo. A amortização foi aumentando. Mas a soma das duas aqui sempre vai dar a prestação. Tá claro? E na última, 0. Na última ele terminou de pagar. Vocês entenderam? Beleza. Entendi, sim. Então, o Excel ele é uma ferramenta muito importante nessas horas. Por exemplo, se você quiser montar uma planilha de uma coisa que você vai financiar, um pagamento. Claro que essas planilhas aí elas estão um pouco simplificadas. Por quê? Você viu que lá no financiamento da casa entrava outros elementos que a gente poderia colocar aqui, outras colunas. Por exemplo, a gente aqui não colocou os encargos. Essas tabelas elas estão simplificadas. Porque a gente viu que tem os encargos bancários, tem os seguros. Normalmente o financiamento imobiliário tem um seguro que é praticamente obrigatório. A pessoa faz e paga. Se eu não me engano, depois de não sei quantos anos, você pode tirar essa obrigatoriedade. Mas tem o seguro. Aí às vezes tem alguma taxinha, alguma coisinha assim. Mas o importante é você ter uma noção de mais ou menos como é que fica esse seu financiamento. Aí pode, se você fizer a conta, se você tiver um financiamento imobiliário, por exemplo, seu, você pega suas informações lá no banco, os bancos normalmente eles oferecem lá dentro do aplicativo, na página do banco, uma forma de você sempre baixar sua tabela que vai mostrar do início até o final, sempre. E sempre que você faz alguma coisa, ele atualiza. Que nesse exemplo que eu mostrei, se tiver uma amortização da dívida, dê uma parte da dívida, dê uma parte do dinheiro, aí no mês seguinte ele já atualiza os valores. E assim vai, certo? Mas você pode pegar lá e pode salvar esses extratos, você pode pedir ao banco, você pode baixar em aplicativo, você pode pegar na página e tudo. Certo? Mas se você quiser ter um controle numa planilha de Excel, por exemplo, você pode montar a sua planilha de Excel e fazer essas contas para ver se é mais ou menos isso. Você pode fazer uma simulação num sistema como esse, o Price, para um financiamento que você esteja projetando fazer no futuro, para você saber mais ou menos qual é a taxa que você quer pegar. Por exemplo, eu fiz isso aí com uma taxa de 1,5%. Aí você vai salvar essa tabela do 1,5%. Aí você vai ver que outro banco está financiando o mesmo carro, ou banco não, outro concessionário está financiando o mesmo carro e a parcela não é 1,5, os juros. De repente é 1,3 ou 1,35. Aí você lá monta uma tabela do Excel com as duas taxas. Fazendo isso, você faz as tabelas e vai ter uma comparação para você saber como é que ficam as prestações e fazer uma melhor escolha, certo? Então é isso daí. Então eu vou encerrar agora definitivamente a disciplina, né? Eu queria chegar pelo menos aqui, acho que deu certo, chegar até a amortização. Foi um pouco corrido esse finalzinho aí, mas fica salvo aí essas aulas gravadas, tem um material digitado, né? Então fica aí o registro. Alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode falar. Deixa eu ver aqui. Gostaria. Só um minuto. Gostaria de lembrar do nome daquele livro de investimento para leigos. Investimentos
Não, eu acho que eu falei de um que era de economia, não? Deixa eu pegar ali, peraí, só um minuto, eu vou apagar aqui que eu vou ter que sair. Eu vou ali buscar o livro para ver se é isso que eu me lembro exatamente o que você está falando. Deixa eu ir ali buscar, viu? Bem, eu fui buscar ali os livros que eu usei durante essa disciplina, certo? Deixa eu só mencionar aqui, tá? Então, assim, minha tela tá aparecendo grande ou só o quadradinho pequeno? Grande. Ah, não precisa eu tirar a apresentação, não. Fica a tela grande agora, né? Fica maior assim, né? Bem, não sei se vocês veem, eu acho que não sei se ele fica espelhado aí. Acho que não, né? Vocês veem o Já tá nome. normal. É porque para mim aparece É normal. espelhado, mas para você está vendo. Ó, ASAF, Matemática Financeira, edição universitária. Esse livro, basicamente, eu usei ele todo. A gente viu todos os capítulos dele, então ele foi o livro base. E basicamente eu copiei esse livro. Então, assim, tanto é que esse material que eu enviei para vocês, eu tenho muito cuidado para que isso não fique exposto assim, para alguém dizer que eu estou plagiando o trabalho de ninguém, certo? Porque, na verdade, minha intenção no início era criar um material próprio meu. Mas quando a disciplina, no corre-corre, não tive como. Eu acabei pegando esse livro e copiei. Como eu vi que ele era o livro da ementa, e a ementa foi feita baseada nesse livro. Eu vi que a pessoa que fez a ementa, basicamente ele quis que desse esse livro, aí eu usei ele. Então nós vimos ele inteiro. Claro, tem umas partes aqui que eu não falei, não tem como a gente ver tudo, 100%. Então eu tive que cortar muitas coisas, certo? O nome era... Eu chego já no livro aí, calma, deixa eu falar de todos, porque aí fica aqui, certo? Então, esse livro aqui é o ASAF, Matemática Financeira, edição universitária. Ele é o livro da ementa. Então, não precisa nem escrever o nome, está lá na ementa que eu mandei para vocês. Outro livro que eu usei em alguns momentos, né? Tem algumas coisas digitadas dele, é esse. Matemática Financeira, Giuseppe Milone. Ele é da Thompson, né? Leitora Thompson. Esse livro, ele também é parecido com aquele, tem as fórmulas, ele tem praticamente quase tudo que aquele ali tem, mas ele tem umas coisas diferentes. Ele tem uns capítulos que eu não mencionei. Por exemplo, ele tem um capítulo aqui falando sobre rendas. Renda. Aí ele fala de renda, ele fala de renda, renda variável, ele fala de renda com variância geométrica, mas é um conceito de renda que é um conceito que tem que ter cuidado, assim, é bem técnico, né? Então tem que ver isso daí. E ele traz, ó, sistema de amortização também, igual a esse. E ele tem muito exercício e tal, mas eu acabei usando mais o outro, porque esse daqui ele tem muita informação teórica também. Por exemplo, no capítulo de inflação, ele faz toda uma introdução aqui, que ele fala sobre os processos, né? Então, ele fala um pouco aqui, tem umas páginas que ele dedica várias páginas só para contar um pouco a história de alguns institutos, não sei o que mais, sobre alguns índices, ele conta um pouco da história. Assim, um pouco, ele tem uma parte mais contextualização. Ele dá mais informações. Ele é muito bom esse livro também. Em alguns momentos eu usei ele. Lá no comecinho, eu usei como base, assim, o básico mesmo, esse daqui, que ele é mais para, tipo assim, para as pessoas que estudam matemática, que nunca vê matemática financeira, mas quer ver a matemática financeira com um olhar mais da matemática. Se chama da SBM, Progressões e Matemática Financeira. Ele é aquela espécie de livro para o aluno que estuda matemática pura entender que isso aqui está em outro tipo de matemática. A matemática financeira se utiliza demais progressões, mas isso está meio que escondido, as pessoas não sabem. E é nele que tem essa explicação de como usar o Excel, né? Ó. No final, no apêndice,
ele dá um apêndice que é usando o Excel para fazer planilhas, certo? Aí ele que ensina aí a fazer essas planilhas, ele ensina um pouco a mexer em algumas funcionalidades do Excel. Esses exemplos aí eu peguei dele, ó, certo? Esses exemplos aqui eu peguei dele, certo? Ele ensina aqui. Só para falar de uma coisa que eu acabei de esqueci de falar. Existem mais outros sistemas de amortização. Eu só não falei porque assim, eles não são muito populares aqui no Brasil, não são muito utilizados. Então, basicamente tem um deles que nem é usado. Então, não vale a pena eu falar disso. Mas no livro fala, se você quiser ver, tem um sistema misto também, que é de prestação constante mais saque, ou price mais saque, não sei. Então, existe também esse modelo, certo? O livro que o Júlio aí está curioso é esse aqui, é Economia na Palma da Mão, certo? Economia da Palma da Mão, aí ele tem o subtítulo, do economês para o português, certo? Ele tem, eu não sei se a edição mais recente é essa, né? A capa era essa, verde. Autores, Carlos Eduardo S. Gonçalves, Bruno Cara Giovanetti. Esse livro ele é dividido em duas partes, certo? Ele é dividido em duas partes. A parte 1 é economia, é como se fosse macroeconomia. Ele fala macroeconomia, microeconomia, ele fala sobre trocas, sobre moedas, sobre o que é oferta, o que é demanda. São termos gerais, assim. E eles são capítulos bem curtinhos, ele dá exemplos e tal. Então, a primeira parte é mais voltada para a economia no geral. Você entender o que são monopólios, o que é equilíbrio de mercado, custo de produção, bens públicos, impostos, inflação. Ele fala do que é um imposto inflacionário, o que é PIB, o que é renda per capita, o que é renda, o que é investimento produtivo, poupança, consumo. Tem uma porrada de coisa aí, muita coisa mesmo. Cada coisinha dessa que ele fala, que eu estou definindo, ele explica sem fórmulas. É só para explicar, para você entender o que é isso e dar exemplos. A segunda parte, né, parte 2, é economia financeira. Por isso que tem dois autores. Um autor fez essa parte de economia geral e o segundo fez essa parte de economia financeira. Economia financeira, o que ele vai falar? Juros, renda fixa, o que é renda variável, o que são ações, o que são dividendos, títulos públicos, o que é caderneta de poupança, o que é prêmio de risco, aversão ao risco, o que é o valor justo de uma ação, o que são fatores de risco, retorno controlado, o que são fundos de investimento, o que é uma bolha imobiliária, certo? O que são derivativos e um comentário sobre a crise de 2008. Já que ele é um pouco, eu não sei o ano desse livro, mas ele tem essas coisas aí, certo? Mas assim, ele não é voltado para contas, fórmulas. Você não vai ver aqui fórmulas, nada. Ele é mais didático, assim, mais para você entender o que são essas coisas. Ele dá exemplos ilustrativos. Ele conta, por exemplo, você quer entender uma história de como é que a inflação atinge, sei lá, a população. Aí ele dá um exemplo. Suponha que determinado local falte produto, não sei o quê, tal e tal. Isso vai aumentar o preço do produto, não sei o que mais. Aí ele vai dando uma contextualização para tentar deixar com que as pessoas entendam. É aquele tipo de livro que ele é feito para aquelas pessoas que não entendem quase nada de um assunto e quer entender o básico. Aí depois você lê um livro desse, você passa para outros livros mais profundos, assim, tipo, que explique mais, né? Eu tenho outro, só que não está aqui, está lá em Juazeiro. Eu estou aqui em Fortaleza e eu tenho mais livros lá, né? Mas eles não estão aqui agora. Então, os que eu tenho à disposição e basicamente que eu usei foram esses. Esse aqui eu usei apenas para dar algumas informações. Essas falas que eu falei sobre alguma coisa assim relacionada à economia, algumas coisas eu dei uma conferidazinha aqui e falei baseado nisso, né? Mas existem outros também. Fora isso, tem outros livros que eu tenho aí que também tem a ver um pouco com investimento, tem a ver com educação financeira, com essas coisas desse tipo, certo? Então, basicamente foi isso. Beleza, então estamos encerrados. Então, a gente não temos mais nada a ser dito em relação a conteúdo. O que a gente pode fazer agora é vocês. Eu queria, se vocês quiserem
resolver, né, participar aí, resolvendo alguns exemplos, comentando algum desses exercícios que eu passei, vocês podem fazer aí, se quiserem. Senão a gente encerra também a aula. O que a gente vai fazer na quarta? Nós vamos fazer uma prova. Basicamente, eu vou cobrar o capítulo de inflação para cá, né? Algumas questões, uma questão de inflação, fluxo de caixa e coeficiente de financiamento, que tem a ver com fluxo de caixa, é uma continuação. O capítulo 8 eu pulei, né? Análise de investimentos, eu praticamente quase nem falei, eu falei muito pouco sobre ele. Ele é mais técnico, tem outras coisas mais longas, então coloquei apenas para ter uma ideia, né, da aplicação do fluxo de caixa. Esse sistema de amortização constante eu poderia até cobrar um pouco, mas eu achei melhor não. Por quê? Porque ele vai exigir que a gente simule essas tabelas. Tanto é que no livro, se vocês forem olhar, ele trabalha a parte de sistema de amortização, ele trabalha construindo essas tabelas grandes. Aí, para a gente fazer isso numa prova e tudo, e ainda teria que aprender no Excel, é melhor não. Então, eu prefiro deixar como uma curiosidade e como uma aplicação do que a gente aprendeu aí ao longo da disciplina. Certo? Se alguém quiser falar aí alguma coisa, pode falar. Pode ser questões, pode ser alguma comentário sobre a disciplina também, se quiser comentar, ou sobre a prova, ou sobre a nota, qualquer coisa aí que for, tem a ver com a disciplina. Pode falar. José Simão, você levantou a mão, falei aí. Eu queria saber se vai ser até 10 ou só vai ser até o horário da aula. A prova? Vocês têm um segundo horário? Tem, mas dá para faltar para fazer prova. Mas é aquele tipo de coisa, né? Tem, mas pode não ter se quiser, né? Bem, assim, eu posso esticar, não sei te dizer até que horas. Que assim, é 4. Tu pode fazer o seguinte. Tu lembra que da última vez tu estendeu da noite até amanhã do dia, tem um certo horário? Mas dessa vez eu não quero fazer isso. Beleza. É mais difícil. É só uma sugestão, vai que cola. Até outro dia é demais, eu acho, porque assim, eu acho que não precisa, essa disciplina aqui eu não tenho a intenção de reprovar ninguém, né? Mas o problema não é a disciplina, professor, é as outras, né? Que também já semana vai ser semana só de prova, né? Eu sei, mas assim, mas apesar disso, eu tenho que forçar ao mínimo você se esforçar. Se eu fizer isso, aí o aluno vai ficar se preocupando com as outras disciplinas, aí provavelmente ele vai dizer, não, essa daí eu vou fazer o seguinte, eu vou só copiar de fulano, de ciclano. Não. E exige ao mínimo que você estude para aquela prova, entendeu? Sim, não, mas aí já é o contrário, já é pra gente fazer ela melhor, sem ser com muita pressa, com mais tudo cuidado. bem, mas é fácil, a prova vai ser bem fácil. E outra coisa, é pesquisada, vocês podem usar esse material que eu enviei para vocês. Tipo assim, eu vou colocar lá uma questão, eu vou dizer logo como é a prova, vai ser tipo assim, eu vou colocar uma questão lá sobre um fluxo de caixa, muito parecido com algum exemplo que tenha, certo? Eu posso tirar até alguma dessas que eu enviei para vocês, que não está resolvida. A questão pode estar, inclusive, lá, já com resposta. Você só vai ter que fazer e conferir. Não vejo motivo nenhum para se preocupar. Tá certo, já É sabe. como se fosse uma aula que nem essa, é como se fosse uma aula igual a essa, só que agora, nessa hora, em vez de vocês estarem, eu estar falando, vocês vão estar fazendo os exemplos, que naturalmente eu poderia estar pedindo aqui, ó, faça esse exemplo aqui agora, eu vou dar tantos minutos. Aí você vai ter o tempo suficiente, eu coloco poucas questões, não tem muito assunto, tá entendendo? Então, as coisas são parecidas. Então, não tem por que você se preocupar, né? A gente começa às 6h30. Se quiser, dá para ir até ali às 9, 9h30. Qualquer coisa eu deixo até às 10, se for o caso. Pronto, até às 10. Já bato o martelo. Se alguém precisar. Tá bom. Essa hora aí tá boa. Pode falar, Hernandes. O meu comentário sobre a disciplina, tu apresentou vários livros no final. Eu achei isso muito bom. Porque, assim, não por falar mal de outros professores, mas é porque tem professor que ele fixa só num livro. Tu utilizou, acho que foi 4 livros, não foi? 4 livros, por aí. Assim, eu foquei no principal, que é aquele em azul, porque ele é o livro da ementa. Assim, como é um livro que a ementa foi feita só por ele, eu privilegiei, assim, eu achei melhor usar mais ele. Só que não usei só ele. Eu tive que, no começo, usar o outro para falar um pouco daquelas coisas básicas de matemática. Em alguns momentos eu usei a definição do azul
mas com as palavras e o jeito daquele outro. E as informações que eu falei aqui, coisas relacionadas assim que não estão no livro, eu tirei desses outros assim. Então é importante mesclar, porque você sempre tem alguma coisa que em um livro está melhor do que em Entendi. outro, né? O meu outro comentário é que nota de aula é muito bom ter nota de aula, porque o professor falou que bem exemplo o livro, mas... Oi? Não entendi. Ouviu? Tá me ouvindo? Não, tava Tá me ouvindo cortando. agora? Não entendi. Agora tá melhor. Para o professor que tenha copiado o livro, Pode tem falar. muito da questão de ter a nota de aula, não tem? Que tentar o professor escrever da maneira que Sim, nós sim, possa sim. compreender, que nem sempre nós poderíamos compreender o livro, né? Então, transcrever de outra maneira, eu achei isso muito, muito bom. Beleza, obrigado. Eu tentei escrever algumas coisas um pouco diferentes para poder ficar mais didático, porque tem alguns exemplos que ele colocou lá que não era, ele não colocou assim como exemplo número tal e escreveu. Ele foi dizendo assim, por exemplo, suponha tal, tal. Aí eu apenas organizei assim de forma que ficasse claro que é um exemplo. E em alguns casos ele jogava umas contas assim que eu via que podia confundir o aluno, que ele jogava uma conta que era mais fácil do que ele está lá. Visivelmente dá para perceber que esse cara ele não é matemático, ele é um economista e simples fórmulas assim que para um gente da matemática é fácil para ele, ele complicava em alguns momentos assim a explicação do cálculo. Aí eu fui só tentando ajustar isso. No próximo semestre, que eu vou repetir essa disciplina, eu pretendo melhorar um pouco esse material que está digitado. Tem alguns erros de digitação, tem algumas coisas que podem ser colocadas assim melhor, mas é isso aí, assim, eu acho que deu para o gasto. Eu achei massa a disciplina. Foi bom. A matemática financeira sempre foi meu calcanhar de Aquiles. Eu sempre tive bastante dificuldade. Aí depois que eu tive essa disciplina, eu aprendi bastante coisa mesmo. Valeu, Jacé. Vocês podem depois salvar esse material e arrumar algum livro, né, que tem esses assuntos. Uhum. Vale a pena ter, pelo menos em casa, um livro de matemática financeira, né? Pelo menos um, certo? Certo. A matemática financeira que a gente aprende na escola é aquela basicazinha, né? Você quer entender calcular os juros, entender o que é um desconto, né? O que é juros compostos. Mas só que Aprender. esse livro aqui, ele vai além disso. É matemática financeira mesmo, é comercial e financeira. Ele leva para o sistema financeiro mesmo, para você entender um pouco de como é que funciona fluxo de caixa, como é que são pagamentos, como é que são financiamentos, o Agora que é uma, realmente a gente descobriu que porque é, é que os que é bancos uma sempre lucram. amortização. Certamente, agora você pode ter uma noção melhor, assim. Toda vida que você for falar em dinheiro agora, pense um pouco antes, né? Façam as contas, vale a pena. É, Principalmente quem é vê. da matemática, vale a pena. Se você for Deixa quando eu for fazer, financiar minha Pop 100, aí eu vou calcular direito. faça comparações. Vá num local, pergunte quanto é os juros, pergunte se eles ofereceram carência, você pergunta, e se eu quiser sem a carência e tal? Porque se ele oferece carência, é porque ele vai embutir juros no meio. Uhum. Pergunta a questão de amortização, será que se eu tiver um dinheiro extra para pagar tanto lá na frente, isso diminui? Por exemplo, às vezes você financia um carro, você está pagando ali 36 parcelas iguais. Aí lá na parcela 10, de repente você ganhou um dinheiro extra, aí saiu um décimo seu, ou um férias, um direito trabalhista, qualquer coisa que você ganhou, e você pensa, não, quer saber uma coisa? Deixa eu dar uma adiantada no valor desse carro, ou pagar as últimas parcelas. Normalmente você ganha um desconto e diminui lá a sua dívida. Ou então você não quer fazer isso, mas eu tenho esse dinheiro aqui sobrando, deixa eu investir em algum um local, vou colocar aqui em algum investimento, no banco, ou então em uma corretora uma corretora, né, de valores imobiliários. Se você quiser calcular quanto vai ser sua rentabilidade daquele dinheiro que você vai aplicar, se você vai colocar em renda fixa, se você vai colocar em renda variável. Aí você agora tem pelo menos ali uma ideia de como é que se faz algumas dessas contas, né? Ninguém vai te passar para trás se tu precisar fazer uma conta simples de taxa, de conversão de taxa efetiva em taxa
nominal, calcular um coeficiente aí de financiamento, que você pode determinar como é que vai ser o melhor financiamento para você escolher, essas coisas assim. Então dá para dar uma base. Claro que com o tempo, se a pessoa não praticar, tudo isso a gente esquece, mas ninguém pratica isso assim por praticar. Normalmente você faz isso quando precisa, né? Mas a ideia é, se precisar um dia, você não precisa saber decorado nem saber, mas você sabe onde buscar. Vai lá num livro desses, matemática financeira, são coisas que você já ouviu falar, então você pelo menos tem uma noção de onde achar. Certo. Pois beleza, então. Deixa eu aqui só fazer a frequência para a gente encerrar. Ninguém quer fazer questão, né? Ei, Gilson, e aquela forma de isolar o I? Sim, ninguém fez isso, rapaz. Não consegui, não. Eu Rapaz, fiz, vocês estão eu fiz assim, aparecendo os juros e o capital, não sei se está dando certo, se é certo. Você conseguiu isolar o I em função dessas coisas? Porque, assim, a taxa lá, ela é calculada, obviamente, em função de outros parâmetros. Porque Isso. se você pega, por exemplo, lá na fórmula dos juros compostos, você tem o montante. O montante é o capital igual 1 mais I elevado a N. Isolar o I aí era fácil, porque você tem um logaritmo, quando você aplica, o N desce, você poderia fazer aí alguma conta do tipo assim. Aí assim, sempre vai ficar. Ia caindo aqui da cadeira. Passando uma vergonha aqui. Deixa eu só ajeitar aqui, que essa cadeira tá meio falsificada. Eu tô na cozinha aqui, ó. Tá mais ventilado aqui, tá muito quente. Bem, eu tava falando o seguinte, que ali você pode separar, utilizando logaritmo, coisa assim. Óbvio que o I vai ficar em função das outras coisas. Se é do juros, se é do capital, se é de alguma constante coisa que aparece lá, vai ser assim mesmo. Mas se você quiser rabiscar, mostrar aí, pode mostrar. Pode ser no papel mesmo. Você põe a câmera no papel e sai mostrando. Deixa eu ver se eu tenho. Eu acho que eu já mexi nela, deixa eu ver se eu acho aqui, viu? Enquanto isso, eu vou abrindo aqui para fazer a frequência. Hoje é dia... Ixi, Maria. Eu não lancei as frequências da semana passada, né? Deixa eu só ver quem é que tá aqui presente. Temos aqui os presentes. Francisco Samuel, Gabriel, José Hernandes, José Simão, Júlio, a Maria, o Reginaldo, Sandro e a Socorro. No início a Mônica também estava, né? O José Melquisedeque, ele não apareceu hoje não, né? Pode apresentar depois? Pode colocar aí para apresentar, pode abrir a tela já, se quiser. Pode colocar assim, apresentando. Tá aparecendo? Tá, já dá pra gente ver. O que eu fiz aí? Eu peguei essa. Deixa eu ver aqui. Tá vendo o mouse, o cursor? Tá mexendo? Sim, sim. Então, esse aqui, se eu não me engano, o nome é decapitalizador, alguma coisa assim, esse nome. Sei que nas formas ela é a divisão do capital pelo montante. Aí nisso aqui você substitui aqui, faz essas operações básicas no denominador, aí pega
inverte, deixa o i isolado e chega nessa forma aqui, ó. Foi a única forma que eu consegui sair. Claro, pode existir outras, né? Mas eu observei que essa forma que a gente já tinha visto, que ela vem disso aqui, ela vem do... Essa daqui é isso aqui. Igual a divisão do capital pelo montante. Aí eu substituí e joguei. Agora não sei se está certo, né? Entendeu, José? Assim, não, o que você fez eu entendi. Agora, eu só não compreendi direito porque você fez assim. Porque, assim, do jeito que eu tinha pedido lá, deixa eu só voltar aqui. Eu vou colocar aqui lá na apostila aqui. Eu vou abrir lá num local desses específico. Eu vou tirar a apresentação, viu? Certo, vou tirar. O que você fez eu entendi. Você foi atrás de simplificar a coisa, né? Isso. Eu tentei pôr logaritmo, mas não estava indo. Eu disse, não, calma aí. Eu já tinha visto aquela forma. Eu disse, eu acho que eu vou atrás dela. Mas é porque, assim, para ser bem sincero, o que eu estava querendo era que você não utilizasse esses meios, assim, de sair dessas expressões. Porque, ó, você está vendo aqui no coeficiente de financiamento, a fórmula sempre aparece assim, ó. Vocês estão vendo, né? Ó, tá vendo? Sim. Na fórmula do coeficiente de financiamento, ele sempre põe assim, a taxa 1 menos 1 mais i elevado a menos n. Aí ele joga. Suponha que você tem o coeficiente, você sabe quem é. Suponha que você sabe quem é o período. Aí, de uma expressão como essa, é isso que eu queria, assim, para ser mais objetivo. De uma expressão igual a essa, como é que você sairia daqui? Né? Era isso que eu estava querendo, entendeu? Assim, Sim. você admitindo que você sabe quem é o N e quem é o CF, como é que você trabalharia para sair daqui? Tá bom? Sim. O senhor conseguiu sair disso aí? Eu não consegui, não. Sim. Mas a questão é que eu Mostra queria aí que pra você nós. fizesse. Não. Vou, de repente, cobrar. Não, rapaz, faça isso não. É uma forma de vocês estudarem, é isso aí, né? Tipo assim, suponha que eu ponha um exercício igual a esse, certo? Que eu jogo o coeficiente de financiamento e você joga na fórmula. Aí, como é que você vai calcular na prova? É isso que eu quero saber. Uma questão igual, igual, do jeito que tá aí. Suponha que eu peço uma coisa igual, tá aí. Certo? Aí, como é que você me diria quem é a resposta do I? Quem é a taxa? Aí tem que manipular, Não, né? se você tiver uma calculadora financeira, o Francisco Samuel está dizendo, o coeficiente de financiamento tem como usar a calculadora financeira. Sim, de fato tem. Com a calculadora financeira, tudo isso fica mais fácil. Por isso que ela é importante, que é uma coisa que infelizmente eu não tive como usar com vocês, porque nem eu tenho uma calculadora financeira. Mas se eu tivesse, eu iria mostrar aqui algumas funcionalidades dela. É importante a gente ver que essa terminologia que eu usei, esse PMT, PV, é, FP, essas expressões que a gente usou, elas têm na calculadora financeira. Por isso que esse livro ele adotou essa linguagem. Já é para a pessoa se acostumar. Por exemplo, se você comprar hoje uma calculadora financeira, você vai ver lá que tem uns botões que calculam essas coisas. Tá certo? Você entra com os dados que você tem e ele calcula o que está faltando, dependendo da expressão que você está usando. Certo? Enfim. Mas eu queria que alguém fizesse aí pelo desafio, né? Eu esperava que vocês fizessem, né? Por isso que eu tinha até esquecido. Você foi me lembrar, agora eu fiquei mais curioso. Deus me livre. Não, ei, não deixa quieto. Eu cheguei até a tentar beleza. um, tem, só que tava aparecendo uns logaritmos estranhos, aí eu vi que não conseguia, não tem? Chegar em lugar nenhum. Às vezes eu voltava até pra mesma coisa, não tem? Eu repartia os logaritmos, Isso. mas não ia pra frente. Tudo bem. Então pensem um pouquinho, mas não precisa achar que é isso que eu vou cobrar, não, certo? É só para que vocês pensem. Fique aí no ar, tá bom?
Eita, já sai, você me lasca. Aí agora eu vou ter que pedir desculpa ao povo. Não precisa se preocupar, não. E eu vou te dar meu ponto. Rapaz, obrigado. Vou anotar aqui, senão eu esqueço. Você me lembra na prova, deixa eu anotar aqui. Gabriel. Porque você pelo menos foi atrás. Ei, José, e Meio o ponto ponto. daquela outra Tirar um lá? 9, esse ponto se vira 2, vira 1, né? É verdade. Ei, José, naquela prova anterior, que é quem tirou 10, vai virar pra essa agora? Quem tirou 10, o ponto acabou não sendo usado, então não vale mais não, ele se venceu. Hoje não ficou pra outra, não? Tem que ter até não. juros. Não, é negativo esses juros. É um desconto. Tem que valer 1,5, ó. Tem que ter os juros aí, ó. Não. Mas fiquem tranquilos, né? Tipo, se tiver alguma questão que precise usar um dado assim muito difícil de calcular, eu ponho quem é, tá bom? Então eu digo assim, use logaritmo de tanto, tá entendendo? Ah, pois tá, beleza. Se tiver assim algum dado que eu saiba que o cálculo não dá para você fazer sem calculadora financeira e que não dá para você fazer assim sem saber uma informação, eu ponho. Não vou fazer isso na prova não. Beleza. Pois é isso. Então a gente se fala na quarta-feira. Então 6h20 por ali eu já estou no jeito. Vou deixar essa prova para a gente começar na quarta. Lembrando assim que eu vou fazer uma prova naquele estilo. Deve ter algumas questões de marcar, mas eu vou colocar a justificativa para você justificar, certo? E você enviar a foto da questão, como foi na outra, deu bem certo, deu certo. Aquela lá, a gente faz uma Beleza. no mesmo estilo. Pois até quarta. Valeu, José. Valeu, José. Até. Valeu. Boa noite a todos. Boa noite.